se eu te dissesse que uma jumenta enxergou o que um profeta não quis ver? Imagine um rei na varanda, as mãos cerradas em medo, contemplando do alto as milhares de tendas, não pelas luzes, mas pelo silêncio que elas prometem. Esse rei se chama Balac. Ele vê Israel e sente que sua noite acabou. Medo é uma fogueira que queima o bom senso. Quando Balac acende essa fogueira, ele decide comprar uma solução espiritual, contratar Balaão, o homem de palavras poderosas, para amaldiçoar o povo que o ameaça. É nessa noite que começa uma das lições mais duras sobre ouvir, sobre ambição e sobre como Deus fala, mesmo quando nós fingimos não escutar. Balaão tinha fama. Em várias terras diziam, ele fala e as nações tremem. Ele tem olhos para o futuro. Havia algo em sua reputação que provocava reverência e cobiça. Balac vem com mensageiros, promessas e presentes. A primeira missão vai, fala com Balaão. E Balaão responde, não vá. Deus já havia falado ao seu servo, não vás com eles, não amaldiçoes Israel. Números 22. Mas a história não termina aí. Há um jogo de vontades e de desejos ocultos. Balac não desiste. Manda mais gente, mais honra, mais incentivo. A tentação é persistente. O brilho do que poderia ser enfeitiça o coração. Balaão, que primeiro parece firme, começa a negociar consigo mesmo. Ele consulta de novo. Deus responde novamente. Irás, mas somente dirás o que eu te ordenar. Permissão. Essa palavra é perigosa quando o coração está dividido. Permissão não equivale à aprovação. Muitas vezes, Deus permite para expor, para corrigir, para transformar. É um limite que Deus coloca. Podes ir, mas não podes falar o que queres. Essa diferença é a linha tênue entre obediência verdadeira e obediência que é apenas retórica. Se essa mensagem está falando com você, fica comigo até o final e aproveita para curtir e seguir o canal. Aqui você encontra estudos que desafiam o coração, não só a mente. Parta comigo pela estrada que atravessa o deserto. Visualize Balaão montado, e a princípio, não o herói religioso que muitos imaginam, mas um homem com um coração gasto entre o que é certo e o que lhe concorria de interesse. A jumenta, um animal simples, caminha com paciência. No caminho, algo acontece que muda o curso de tudo. 3 vezes a jumenta desvia. 3 vezes ela vê um obstáculo que o profeta não percebe. 3 vezes Balaão, cego por sua pressa e ira, golpeia o animal. A narrativa registra 3 momentos de advertência e 3 reações humanas tolas. A lógica do texto insiste na repetição. Deus não age por acaso, ele pressiona o homem com consistência. Na 3ª vez, o inexplicável acontece. Deus abre a boca da jumenta e ela fala. A voz vem de onde ninguém esperaria. O animal que serve, que carrega, que sempre foi subalterno, pronuncia palavras que confrontam o profeta. Que te fiz eu, que me golpeaste já estas 3 vezes? Números 22. Não é um momento de comédia, é um choque moral. A jumenta pergunta o que Balaão não queria admitir. Por que a pressa? Por que a violência? Por que o coração que tinha outro alvo? E então Deus abre os olhos de Balaão e ele vê. Não a esperança de presentes, não a justificativa dos homens, mas o anjo do Senhor, com espada desembainhada, que está na estrada para bloquear o caminho. A inversão é clara e cortante. Aquele que devia ver primeiro ficou cego. O menor dos seres foi o primeiro a denunciar a cegueira espiritual. Há uma imagem aqui que não podemos deixar escapar. O verdadeiro discernimento nem sempre nasce de títulos, nem de fama, nem de rituais. Muitas vezes nasce de humildade e de uma disposição para ser corrigido, mesmo por quem nunca imaginamos que falaria conosco. Até a jumenta viu o que o profeta não quis ver. Esse choque é proposital. Deus usa o improvável para quebrar o orgulho. Ele não apenas trava o caminho de Balaão, ele estava impondo um limite, um ponto de recalque para que a intenção fosse exposta.
Deus dá permissão e revela propósito. A permissão veio para ensinar, não para aprovar a ambição. Quando Balaão finalmente se coloca na presença de Balaque, o rei o leva de um monte a outro, esperando a palavra que comprou. Balaque sacrifica, mostra as paisagens, agita as bandeiras do perigo, quer a maldição. Mas a voz que sai da boca do profeta não é a que os homens encomendaram, é uma bênção que brota apesar de tudo. Balaão, tomado pelo espírito que o dirige, repete o que Deus lhe dá. Ele tenta amaldiçoar e não consegue. Tenta lançar praga e encontra bênção. No primeiro monte, o pronunciar que deveria destruir transforma-se em louvor. No segundo, o mesmo. No terceiro, há algo que atravessa a cena local e olha para além. Uma palavra sobre uma estrela que sairá de Jacó e um cetro que se levantará. Uma imagem que aponta para um rei que viria a estabelecer autoridade justa e definitiva. Números 24:17. A profecia supera o desejo do rei e a ambição do profeta. Ela desenha um futuro que ninguém poderia comprar. Há duras lições teológicas aqui. Primeiro, a bênção de Deus não é mercadoria. Não se compra com ouro, nem se manipula por manobras humanas. Segundo, Deus preserva o seu propósito. Mesmo na tentativa de distorcer, a sua palavra permanece e se manifesta conforme a sua vontade. Terceiro, o Espírito pode usar pessoas falhas para cumprir o desígnio divino, mas isso não absolve sua responsabilidade pessoal. Balaão não se torna herói por ter proferido bênçãos. Ele segue sendo um homem com motivações conflitantes. Deus falou, Balaão falou o que Deus deu, e Balaque ficou com a frustração de quem tentou forçar Deus e recebeu o que não podia comprar, uma profecia que aponta para o Salvador. Agora, vamos tocar a chave prática que eu prometi no começo, a chave espiritual que você pode aferrar e usar ainda esta semana. Pega essa chave espiritual. Ela não é mística nem complicada, é um princípio prático, uma lente que nos ajuda a ver quando nosso coração está dividido. Ela se expressa em 3 movimentos simples e necessários. A primeira ponta da chave. Examine seu motivo primeiro. Antes de buscar a palavra, a bênção, o chamado, olhe para o que pulsa em seu peito. Você quer aprovação? Procura ganho, prestígio, proteção humana? A história de Balaão é um espelho para quem confunde oração com transação. Quando a motivação é obter vantagem, a orelha acaba afinando para o que serve ao interesse e o coração se fecha para o que é real de Deus. Pergunte-se com sinceridade, por que estou buscando isso? Quem se beneficia mais se eu conseguir essa palavra? A pergunta não é nova, mas é muitas vezes evitada. Exame de motivo é um exercício diário. Se você ignorar essa etapa, vai interpretar a permissão de Deus como concordância com a sua vontade, e aí nasce a ilusão de que tudo é legítimo. A segunda ponta da chave. Diferencie permissão divina de aprovação plena. Isso é crucial. Deus tem soberania sobre a história. Ele conhece o fim desde o começo, e por sua sabedoria pode permitir que certas coisas ocorram para cumprir propósitos maiores, revelar um coração, corrigir uma rota, manifestar sua glória. Mas permitir não é endossar. No caso de Balaão, Deus permitiu a viagem, não porque aprovasse a motivação do profeta, mas porque havia um propósito revelador naquele caminho, e porque a palavra de Deus seria preservada frente à tentativa de manipulação. Aprenda a ler os sinais. Se Deus permite, procure entender por que Ele permitiu. Não transforme a permissão em carta branca para agir conforme seu desejo. Quando você confunde permissão com aprovação, acaba justificando escolhas que precisam ser corrigidas. A terceira ponta da chave. Ouça vozes inesperadas. Deus pode falar nos lugares mais improváveis. E se você tem como critério apenas a elegância do mensageiro, você pode perder um chamado.
A jumenta nos ensina que a verdade às vezes vem de quem tem menos prestígio. Além disso, Deus pode usar constrangimentos, falhas e exposições para abrir nossos olhos. As correções podem ser incômodas. Uma repreensão, um tropeço, o confronto que nos tira do pedestal. Mas a humildade que aceita a correção abre os olhos do coração. Se você fecha os ouvidos para o que não se parece com o que você quer ouvir, vai continuar andando numa estrada bloqueada. Guarde esta frase como um mantra. Deus responde quando o coração se alinha, não quando a boca negocia. Diga isso devagar. Deixe essa verdade assentar. Se você falar muito com a boca e pouco com a consciência, sua fala será retórica. Deus não é negociador de vaidades, ele é juiz e pai, e muitas vezes corrige para que você volte a um caminho fiel. Perguntas práticas para aplicar essa chave esta semana. 1. Qual foi a última decisão espiritual que você tomou e qual foi o motivo por trás dela? 2. Quando Deus permitiu algo difícil, você o leu como sinal de aprovação ou como convite à reflexão? 3. Que voz inesperada tem te incomodado e que hoje você evita ouvir? Responda essas perguntas com honestidade nos próximos 3 dias, uma por dia, e escreva suas respostas. Esse é o exercício que proponho. 3 dias, 3 perguntas, uma pequena confissão a cada noite e um passo concreto de ajuste ao final. Voltando à cena histórica por um momento, observe como Deus usa limites. O anjo do Senhor aparece com espada na mão para bloquear a estrada. Não para destruir, mas para interromper um caminho que corria perigo de se tornar destrutivo. A espada é imagem de autoridade e limite. Deus impõe limites não para punir arbitrariamente, mas para proteger o curso da sua palavra. Se você aceita a autoridade de Deus e dos meios que Ele usa para te corrigir, pastores, irmãos, exposições, a sua visão se amplia. Se você resiste, a resistência revela mais sobre o estado do seu coração do que qualquer palavra que você pronuncie. E sobre a profecia da estrela e do cetro, é uma ponte que atravessa o local e o temporal e aponta para Cristo. Números 24:17 anuncia uma esperança que ultrapassa a politiquices e as barganhas humanas. Há um rei que não será comprado, que trará vitória e juízo conforme a justiça. Essa visão messiânica ilumina todo o contexto. A tentativa de Balaque de manipular a história é refutada por uma profecia que anuncia o Senhor soberano. Não use essa profecia como desculpa para promessas superficiais. Antes, veja nela o caráter irrevogável do propósito de Deus. Deus não permite que seus decretos sejam subvertidos por interesses humanos. Agora, uma aplicação para líderes e obreiros. Cuidado com a vocação de mercado. Em todos os tempos existem Balaques, instituições, governos, interesses que procuram comprar legitimidade espiritual para objetivos humanos. Líder, se você recebe um pedido que cheira a aliança com o mundo para obter proteção, não assine. Se te oferecem honra em troca de pronunciar aquilo que seu coração não aprova, recuse. Use a chave, examine, diferencie e escute. A integridade do chamado é o que resguarda a igreja das alianças que corrompem. Para o cristão comum, a aplicação é igualmente direta. Em meio a decisões de casamento, de carreira, de voto, de dinheiro, pergunte: por que eu quero isso? De onde vem essa pressão? Existe uma voz externa que estou permitindo me seduzir? Se perceber que sua vontade está sendo formada por medo ou por busca de vantagem, peça tempo. Responder no calor da pressão é abrir a porta para ser manipulado. Deus fala na calma também. Às vezes a melhor resposta é o silêncio que busca a face do Senhor. Voltando ao poder da história, o que nos deixa estupefatos é que Deus pode usar uma boca inesperada para dizer a verdade. A jumenta fala e o discurso de Balaão muda. Isso nos estimula a rever nossa confiança em símbolos de autoridade. Não é que os chamados profetas careçam de valor.
é que a confirmação final vem de Deus. A reputação não substitui a obediência. A fama não é escudo contra a correção. E essa é uma lição de esperança. Se você errou, Deus pode e costuma usar instrumentos improváveis para te trazer de volta. Há também uma advertência para quem está em busca de sinais fáceis. Frequente essa estrada com cuidado. Balaão procurou sinais e se deixou seduzir por promessas. A busca de sinalística para justificar ambições é caminho sinuoso. Sinais existem, mas a primeira obra é no coração. A graça que transforma costuma ser simples, humilhar e renovar. Deus prefere moldar a alma do que realizar espetáculo para validar vontades. No clímax profético, quando a estrela e o cetro são proclamados, a narrativa ganha uma dimensão maior. Aquilo que parecia um conflito local torna-se um anúncio eterno. A história, então, não fala apenas de Balaque e Balaão. Fala de toda a época em que se tenta domesticar a vontade de Deus. A profecia impede que a manipulação humana tenha a última palavra. Deus promete uma salvação que não se submete a chantagens e uma liderança que não se compra. Essa promessa é um açoite àqueles que pensam poder controlar Deus com presentes e protocolos. Antes de concluirmos, quero voltar à frase que você deve guardar. Deus responde quando o coração se alinha, não quando a boca negocia. Não é uma regra mágica, é um princípio de discernimento. O coração alinhado produz ações coerentes. A boca negociadora, por mais eloquente que seja, é frágil. Ser cristão não é ter respostas fáceis. É alinhar a estrutura íntima do ser à voz do Senhor. E isso exige humildade. Agora, um desafio prático e direto. Tome 3 dias para a autoavaliação. Dia 1. Escreva honestamente a motivação por trás de uma decisão recente. Dia 2. Identifique uma situação em que você confundiu permissão com aprovação. O que aprendeu? Dia 3. Olhe para as vozes que você evita ouvir. Quem são e por que você as evita? Ao final, compartilhe sua reflexão com alguém de confiança, não para receber conselhos que confirmem suas vontades, mas para ser confrontado com amor onde for preciso mudar. Se você sentiu o peso dessa palavra hoje, não deixe que ela seja só informação. Peça ao Senhor um coração disposto a ser corrigido. Uma oração simples. Senhor, abre os meus olhos onde eu tenho sido jumento. Mostra-me as estradas bloqueadas. Alinha o meu coração à tua vontade. Não te peço apenas respostas fáceis, mas disposição para receber correção e coragem para mudar. Guia-me, para que eu não negocie com a verdade. Amém. Fecho reafirmando a convicção que atravessa toda essa história. Deus fala, e muitas vezes fala quando o homem recusa ouvir. Ele pode usar a voz mais improvável, uma jumenta, um amigo humilde, uma circunstância desconfortável, para provar que a sua verdade é maior que qualquer tentativa de manipulação. A bênção que ele pronuncia é imutável. Sua vontade prevalece sobre os jogos de interesse. Antes de encerrar, faça o pedido final. Pega essa chave espiritual. Faça o exercício dos 3 dias que propus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser despertado para o perigo de negociar com Deus. E inscreva-se para continuar recebendo mensagens que desafiam o coração e fortalecem o discernimento. Não deixe essa palavra morrer em você. Deixe-a abrir os olhos onde houver cegueira. Que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e humildade para nos deixar corrigir. Deus responde quando o coração se alinha, não quando a boca negocia. Guarda isso, seja vigilante e vá em paz, caminhando com integridade.